Olá, alunos, vamos para mais uma videoaula. Gostaria de, mais uma vez, parabenizar vocês por estarem aí, cuidando do intelecto de vocês, sempre tentando aprender, né, buscando aprofundar os saberes historicamente elaborados. Né? A gente sempre elabora para vocês essa aula, né, com muita cautela, sempre pensando de que forma que a gente vai fazer para ficar mais atrativa, para que vocês de fato consigam assisti-la até o final, né, sem se sentirem entediados, né, diante desse contexto de pandemia, que é um contexto extremamente delicado, pelo qual todos nós estamos passando. Também preciso de sempre estar fazendo um lembrete para os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, para responder ao formulário de questões e, na sequência, clicar no link para validar a presença, certo? Peguem os materiais e vamos para a nossa videoaula de hoje. Então, hoje a gente tem por objetivo para essa aula trabalhar com vocês as características, os elementos composicionais do texto informativo, do texto didático, né, a história da origem e ou evolução de objetos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, em cima disso, em cima desses eixos temáticos aí. Vamos buscar identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, estabelecer relação de causa e consequência entre as partes dos elementos de um texto e distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, né? Então, vamos ver se a gente dá conta de atender esses objetivos aí, certo? Vou convidar vocês para ler comigo esse textinho aqui, então. História do livro. A história do livro compreende uma série de inovações realizadas por diversos povos no intuito de gravar o conhecimento e passá-lo de geração em geração. O mundo não seria o mesmo se os povos não pudessem conhecer as ideias de seus antepassados. Um bom exemplo é a filosofia, que até hoje é calcada nas letras escritas por filósofos da antiga Grécia e Alemanha do século XIX e XX. Durante a antiguidade, a primeira forma encontrada para gravar o conhecimento foi escrevendo-o em pedra ou tábuas de argila. Após algum tempo, surgiram os cartés, que eram cilindros de folhas de papiro fáceis de transportar. A inovação seguinte foi o pergaminho, que em pouco tempo substituiu o papiro. O pergaminho era feito com peles de animais, ovelha, cordeiro, carneiro, cabra. E nele era possível escrever com maior facilidade. Um alemão chamado Gutenberg inventou a prensa e os tipos móveis, e essa sua invenção iria revolucionar a história da produção de livros, pois agora os livros seriam impressos e não mais copiados à mão. Gêneros discursivos. Então, a gente analisou aqui alguns textos, né? E vamos retomar essa questão dos gêneros discursivos. Então, vejam que a definição trazida para a gente repensar aí essas questões nessa aula, diz o seguinte: são textos que, quando interagimos com outras pessoas por meio da linguagem oral ou escrita, se repetem no tipo de conteúdo, no tipo de linguagem e na estrutura. Né? Então, de uma forma geral, a gente tem isso. Né? E cada gênero a gente vai vendo que tem as suas especificidades. Embora, muitas vezes, é possível a gente encontrar vários gêneros discursivos dentro de um outro gênero maior ali que predomina. Né? Determinados elementos ali predominam e fazem com que a gente diga, não, esse texto pertence ao gênero discursivo, ele é um texto dissertativo, ou ele é informativo, né? Ou ele é uma charge, é uma tirinha, é um conto, enfim, é um pôster, né, é um texto publicitário. Então, a gente tem vários gêneros discursivos, né? Então, a língua portuguesa, geralmente, que é o que a gente analisa nas nossas aulas, ela é utilizada em todos eles. Embora muitos deles também apresentem características similares, eles têm as especificidades, certo? Então, vamos para a nossa primeira questão de hoje. A que gênero discursivo pertence o texto que você acabou de ler? Será que o texto que a gente acabou de ler é um texto dissertativo, pois traz a opinião de alguém sobre os livros? Ou será que é um texto informativo, pois informa ao leitor a origem dos livros? Um tempo para vocês recapitular a memória e tentar marcar um X aí.
Então, galera, retornando, olha lá, quem se lembrou, então, né, mais ou menos das características, dos elementos composicionais que compõem os textos que lemos, assinalou a segunda proposta de alternativa. Então, trata-se de um texto informativo, pois informa ao leitor a origem dos livros. Na questão 2 agora, observe o início do texto, que relações de causa e consequência são possíveis estabelecer nesse enunciado. Então, a gente tem no início do texto a seguinte frase: a história do livro compreende uma série de inovações realizadas por diversos povos no intuito de gravar o conhecimento e passá-lo de geração em geração, né? Então, quais são as relações de causa e consequência possíveis de estabelecer nesse enunciado? Tentem responder essa questão. E aí,
Quem mais ou menos fez uma resposta, né, que tem a mesma ideia, acertou, né? Então, uma possibilidade seria dizer que os saberes, historicamente construídos, são passados de geração em geração graças aos registros contidos nos livros. Assim, há a perpetuação do conhecimento, ou seja, o conhecimento ele não se acaba, né? Ele só vai se aprimorando, as pessoas vão reinventando os saberes pré-existentes, ressignificando o olhar para aqueles saberes que elas já se apropriaram, né? E vão se modificando e transformando de acordo com as vivências, as experiências à medida que o tempo passa, ok? Vamos para mais um textinho aqui, vamos ler comigo. Então acompanhem a leitura. No século XIX, o livro didático surgiu como um adicional à Bíblia, até então o único livro aceito pelas comunidades e usado nas escolas. Somente por volta de 1847, os livros didáticos passaram a assumir um papel de grande importância na aprendizagem e na política educacional. Os primeiros livros didáticos, escritos sobretudo para os alunos das escolas de elite, procuram complementar os ensinamentos não disponíveis nos livros sagrados. É uma informação bem interessante, né? E eu trouxe aqui como imagem a capa do livro do 7º ano, que muitos de vocês têm, né, e utilizam aí no decorrer das aulas de vocês. Então, para o exercício 3 agora, eu vou pedir para vocês localizarem o erro de flexão verbal no texto abaixo e corrigir, né? Então, o texto diz: no Brasil, as primeiras ideias sobre o livro didático surgiram em 1929, com a criação do Instituto Nacional do Livro, INL. Esse instituto foi criado para legitimar o livro didático nacional e auxiliar na sua produção. Um tempo para vocês elaborarem essa resposta.
Voltando então, pessoal, quem conseguiu localizar o erro, percebeu ali que, no Brasil, as primeiras ideias sobre o livro didático surgiram em 1929. No texto inicial, que era para vocês corrigirem, a frase estava: no Brasil, as primeiras ideias sobre o livro didático surgiu. Mas surgiu está se referindo a qual sujeito? Será que o sujeito é no Brasil ou será que são as primeiras ideias? Então, acertou quem considerou como sujeito as primeiras ideias, está no plural, portanto, as primeiras ideias surgiram. Temos que fazer a flexão verbal do verbo surgir no plural, já que as primeiras ideias pode ser substituído por um pronome pessoal elas, e elas surgiram. Então, como que a gente faz essa retomada na hora de elaborar a frase? À medida que a gente vai escrevendo, a gente vai se apropriando da utilização dos verbos na língua portuguesa e das concordâncias necessárias. Só que isso requer muito treinamento, certo? Então, se num primeiro momento eu fico com dúvida e eu não tenho a possibilidade de ter ali um editor de texto que me dê de imediato a resposta, eu tenho que fazer a conjugação do verbo. Então, aqui a gente tem que o verbo surgir está no pretérito perfeito, no passado. Se eu fosse conjugá-lo, ficaria eu surgi, tu surgiste, ele surgiu. Nós surgimos, vós surgistes e eles surgiram. Eles ou elas, lembrem que pode ser ele e ela para a terceira pessoa do singular e eles ou elas para a terceira pessoa do plural. Então, nesse caso, como se refere às primeiras ideias, então a gente tem que são elas. Então, acertou quem considerou aí esse sujeito e colocou o verbo no plural, se referindo à terceira pessoa do plural, surgiram com AM no final. Parabéns, ok? Vamos agora analisar aqui as características do texto informativo, certo? Vou pedir para vocês lerem e acompanhar aqui, para a gente se apropriar mais de como que funciona e quais são os elementos composicionais de um texto que a gente o considere do gênero informativo. Lembrando que é sempre importante a gente perceber que existe uma predominância de determinado gênero nos textos. Então, vocês podem sim ter textos que são predominantemente dissertativo, texto de opinião, mas que dentro desse texto estão inseridas algumas descrições, que são mais características do texto descritivo, podem haver informações, características dos textos que são considerados do gênero informativo, pode ter ali uma linguagem altamente poética, só que às vezes a extensão utilizada ali no texto, ela é muito curta, de forma que quando a gente vai dizer, não, esse texto é dissertativo, ou esse texto é informativo, ou ele é um texto, uma charge, enfim, é um conto, é um texto ficcional. Então, quando a gente diz assim, esse texto é predominantemente deste gênero, é porque a gente analisou a totalidade do discurso no texto e a gente faz essa inferência de que, no geral, predomina tal gênero, Mas existe a possibilidade dos gêneros estarem ali inseridos num texto de âmbito maior, certo? Então, aqui vamos analisar as características. A gente tem ali, o texto informativo é um texto escrito com a intenção de informar o leitor e trazer algumas curiosidades sobre o assunto. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, com linguagem clara e direta. Deve estar isento de duplas interpretações. Ao contrário dos textos poéticos ou literários, que utilizam a linguagem conotativa, o texto informativo utiliza a linguagem denotativa. Apresenta dados e referências de pesquisa, artigos, livros, etc. Então vejam que o que distingue, de repente, um texto informativo dos demais textos. A linguagem, necessariamente, sugere-se que ela seja objetiva, ou seja, no texto informativo, o autor ele não tem essa possibilidade de estar trazendo a opinião dele, de trazer a subjetividade dele para dentro do texto. Geralmente ele tem que utilizar uma linguagem mais concisa, mais objetiva, para poder informar o leitor a respeito de algo. Preferencialmente, um bom texto informativo, para convencer o leitor, ele traz também informações de especialistas. Ele traz ali dados de pesquisas já comprovadas, já feitas por especialistas renomados,
né, quais são esses dados, o que eles apresentam. Então, ele traz essas informações para poder fundamentar o texto, né? O que mais? Deve ser isento de duplas interpretações, ou seja, cada frase que vai compor um texto informativo não pode ter ambiguidades, né? O leitor não pode ficar tentando adivinhar qual foi o sentido tentado produzir pelo autor naquele determinado enunciado. Então, a linguagem tem que ser bem clara, bem concisa, bem objetiva, com bastante coerência, né? Evitar, então, duplicidade de sentidos, certo? Então, a gente tem ali que, no geral, são essas as características que estamos analisando, né? A linguagem, geralmente, ela tem que ser denotativa, né? Não pode ser conotativa. Por que denotativa? Porque tem que ser uma linguagem que se aproxime do real, né? A linguagem conotativa, que é carregada de figuras de linguagem, que a gente tem estudado bastante, é mais utilizada na literatura. Num texto informativo, é necessário que essa linguagem seja denotativa, né? Então, se eu digo que o João tropeçou na pedra que havia no meio do caminho e se machucou, essa pedra é no sentido real, no sentido denotativo, né? Diferente do poema do Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz que tinha uma pedra no meio do caminho e essa pedra são as dificuldades que as pessoas têm que enfrentar no dia a dia, né? Então, é uma linguagem conotativa com um outro sentido, né? Nesse contexto, a pedra pode adquirir um sentido figurado, né? E no sentido real, ela adquire o sentido denotativo que a gente chama. Então, num texto informativo, as informações, as palavras que vão compô-lo têm que estar no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, ok? Vamos para o exercício 4, ver se vocês estão conseguindo se apropriar dessas informações todas. Então, localize uma frase no texto abaixo que se refira à opinião do autor e não a apenas uma informação sobre a criação da prensa. Um alemão chamado Gutenberg inventou a prensa e os tipos móveis e essa sua invenção iria revolucionar a história da produção de livros, pois agora os livros seriam impressos e não mais copiados à mão. Dessa forma, as pessoas poderiam se comunicar de forma mais otimizada e interessante. E agora, em que momento que a gente tem um fragmento pequeno do texto que demonstra a opinião do autor? Um tempo para mais esse exercício. Então, galera, olha lá, quem conseguiu captar, né, qual é o momento em que existe a opinião do autor, né, então grafou aí, sublinhou a última frase do texto, né? Então, a gente tem, dessa forma, as pessoas poderiam se comunicar de forma mais otimizada e interessante, né? Vocês vão dizer, professora, mas ali é a opinião, daí já não é um texto dissertativo, porque tem a opinião? Será que ele não deixou de ser informativo? Não, não, porque se a gente analisar a totalidade do texto, a gente vai ver que o maior número de palavras, de frases,
faz sentido mais que a gente coloque ele dentro dessa categoria de gênero textual informativo e não dissertativo. Aqui a gente só tem uma pequena parte do texto que demonstra a opinião de alguém, né? Mas a predominância do gênero discursivo nesse texto é um texto informativo, ok? Então a gente vai devagarzinho, né, tentando se apropriar aí desses conceitos para poder fazer uma inferência, né, de valor e julgar os textos caracterizando-os, né? A que gênero textual eles pertencem, certo? Vamos ler mais um aqui para a gente ir aprendendo, pessoal. Convido vocês para ler, vamos lá. A história da bola nos leva à época da pré-história. No basquete, ela é a personagem principal. No futebol, é o centro das atenções. De fato, desenhos realizados em cavernas há mais de 3.000 anos retratam homens segurando objetos esféricos feitos com pedras. Dessa forma, acredita-se que as primeiras bolas tenham sido ferramentas de caça do homem pré-histórico. É bem provável que o esporte mais antigo que se baseou no uso da bola tenha sido o Kemari. Na verdade, esta prática, criada pelos chineses no século X a.C., estava mais para um treinamento militar. Exercício 5 agora. Localize no texto abaixo um pronome de referência anafórica e uma elipse. A história da bola nos leva à época da pré-história. No basquete, ela é a personagem principal. No futebol, é o centro das atenções. Um lembrete. Referência anafórica se refere a algo já mencionado no texto. Elipse, quando se omite uma palavra que fica subentendida, certo? Então, quando eu tenho uma anáfora, eu faço uma retomada, às vezes por meio de um único pronome, de algo que já foi dito anteriormente no texto, né? Então, a gente já trabalhou isso nas aulas anteriores, eu quero ver como que está a memória de vocês com relação a isso. E a elipse, eu omito uma palavra ou uma expressão, né, que já foi também mencionada no texto e que o leitor tem a capacidade de subentender, né? Não necessariamente, às vezes, ela foi explicitada no texto, mas o fato dela estar omitida de determinado fragmento não impede o leitor de fazer inferências e tentar ali subentender, adivinhar o que estaria escrito ali. Certo? Um tempo para vocês conseguirem dar conta de responder esse exercício.
E aí, pessoal, vamos ver então quem conseguiu captar ali, né, a resposta. Então, marcou ali a palavra ela, né, o terceiro, a terceira pessoa, né, dentro dos pronomes pessoais, eu, tu, ele e ela. E esse ela é um pronome referencial, né, ele remete a quê? O que está fazendo referência ali, né? Então, no basquete, ela é a personagem principal. Esse ela é quem? Já foi mencionado anteriormente no texto? No futebol, ela, a bola, é o centro das atenções, né? Então, ali a gente teve uma omissão, né? No texto anterior não havia explicitado a bola, né? Só que aqui a gente trouxe para explicitar para vocês verem como ficaria a resposta. Então, quem conseguiu captar aí, conseguiu fazer, identificar onde que está a referência anafórica e a elipse. Parabéns, certo? Vamos continuar as nossas reflexões aqui. Então, vou convidá-los a ler mais esse texto. A história da caneta e sua evolução. Dos ossos e penas às canetas tinteiros e esferográficas. Na escrita cuneiforme, tipo criado pelos babilônicos, pedaços pontiagudos de madeira ou ossos eram usados para traçar os escritos, marcando permanentemente os blocos de argila onde eram feitos. Algum tempo depois, os egípcios desenvolveram o papiro, a primeira forma de papel da história. Sabe-se que, para fixar a escrita, o homem da antiguidade começou fazendo uso de ossos molhados em tintas vegetais. Séculos mais tarde, as penas de ganso permaneceram como as principais formas de escrever por muito tempo. Contudo, pode-se dizer que a popularização das canetas esferográficas se deu em 1945, por meio do francês Marcel Bich, o qual desenvolveu um novo processo de fabricação dos objetos, capaz de reduzir grandemente os custos de produção e os preços finais repassados aos consumidores. Bich deu a estas canetas o nome Bic, uma abreviação de seu sobrenome. Com anúncios e propagandas ousadas na TV, o sucesso das canetas Bic foi quase que imediato, se arrastando até os dias de hoje. Então, observem aqui agora. Vamos analisar mais um enunciado, né, para tentar responder agora a nossa sexta atividade dessa aula. Então, no exercício 6, de acordo com o fragmento de texto abaixo, que instrumento foi utilizado por mais tempo antes da caneta? Então, antes que se utilizasse a caneta, qual foi o instrumento utilizado? Eu vou deixar vocês lendo e refletindo sobre essa questão e a gente retorna na sequência.
Verificando, pessoal, olha lá. Então, antes da caneta, havia qual instrumento tecnológico para que o homem pudesse registrar as suas experiências de vida? Então, eram as penas de ganso e permaneceram como as principais formas de escrever por muito tempo. Olha que curioso isso, né? Exercício 7 agora para a gente refletir sobre o avanço tecnológico, né? A que momento chegamos agora? Produza um texto informativo abordando a evolução tecnológica a partir da imagem abaixo. Né? Então eu vou pedir para vocês analisarem com cautela cada detalhe dessa imagem, dessa ilustração, e aí vocês vão produzir um texto informativo, né, informando ao leitor como que houve essa evolução tecnológica, né? Como que a gente foi avançando em termos de tecnologia a partir dessas imagens aí. Tá um tempo para vocês produzirem esse texto.
Então, pessoal, aqui eu só trouxe para vocês, né, um parágrafo, eu não sei como que ficou o texto de vocês, né, mas algo que se aproximou da minha proposta está correto, certo? Então, a imagem ilustrativa, a evolução tecnológica desde o tempo em que o homem criou o fogo e utilizava a fumaça para se comunicar. O pombo-correio foi utilizado na sequência para levar recados. Veio o computador desktop, os notebooks digitais e hoje se tem aparelhos móveis com smartphones, tablets e outras tecnologias que permitem diferentes formas de comunicação. Né? Então, mesmo que vocês tenham se utilizado aí de outras palavras para compor o texto de vocês, mas que vocês tenham feito esse texto mais com caráter informativo, parabéns, vocês conseguiram realizar a atividade com sucesso, certo? Então, nessa aula, né, a gente trouxe para vocês as características do texto informativo, né, dos textos didáticos. Nós vimos, dentre vários textos informativos, como que se explica a história da origem dos objetos, né, a evolução dos objetos. Né, também buscamos identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Fizemos uma análise da relação de causa e consequência entre as partes e os elementos de um texto, né, e a distinção entre um fato e uma opinião relativa a esse fato, certo? Aqui estão as referências para vocês aprofundarem os estudos. Agradeço imensamente a participação de todos e continuem em suas casas se puderem.